Olá, pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Aqui é o Ítalo, da Academia da Aprovação, e vim fazer aqui a correção da nossa prova do mérito, que aconteceu no dia 27 de abril. Nesse bloco, exclusivamente, eu vou estar corrigindo das questões dos específicos da 41 a 50, mas corrigir da 21 a 30, 31 a 40 e também 51 a 60. Os links estão aqui no descritivo do vídeo abaixo, certo? Então, depois que você terminar esse vídeo, volta lá, né? Dá uma olhadinha nas outras questões também, assim como eu já resolvi aqui todas as demais provas do mérito também disponíveis para vocês, tá certo? Então, sem muitas delongas, vamos lá para as nossas próximas 10 questõezinhas de matemática, que diz o seguinte, a primeira delas na questão 41. Bruno Damori, no livro Elementos de Didática da Matemática, explora as ideias propostas por Guy Brosseau em sua teoria das situações didáticas. Uma dessas ideias, juntamente com o contrato didático, formam os componentes de uma situação didática sobre certo tema relativo ao saber. Damori descreve essa ideia como um módulo teórico, de modo que, se um ambiente organizado para a aprendizagem de determinado assunto falta a intenção didática explícita, tem-se uma situação, tananã. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Bom, pessoal, nesse curso, se você não faz parte, né? A gente tem o descritivo do curso aqui embaixo, tá bom? Você pode estar acessando para fazer parte, tá? Meu número está aqui em cima. Mas para quem já faz parte do nosso curso aí para a prova do mérito, nós temos lá no módulo 4 todo o resumo e também a aula explicativa do Damori. E a gente comenta lá que ele até aborda, né, dois tipos de didática, didática A e didática B, tá? E com isso, né, a gente já mataria até a questão, né? Porque eu vejo aqui na alternativa letra A como a didática, tá? E aí a gente já mataria essa alternativa letra A, tá certo? Mas ainda assim, para deixar claro para vocês e ficar tranquila a explicação, vamos entender o que se trata cada uma delas, tá? A didática, querendo ou não, interage diretamente com o saber, né? É o que ele traz, sem depender da mediação explícita do professor, tá? Tanto que o Brosseau, né, da onde o Damori pega, ele mostra que o saber surge da interação entre o aluno e o meio, tá certo? E não de uma explicação direta do professor. Essa é a chamada a didática. Aí também teríamos as alternativas metadidática, tá? Que, querendo ou não, é um termo real, mas não está explícito nessa teoria, certo? Por quê? Porque o metadidática, querendo ou não, são contextos que já diz, né? São metadidáticos. Isso vem lá do Arzarello, tá? E também do Sabena, ou seja, nada a ver com Brosseau, tá bom? Extradidática, né? Ou quase didática ali, que se é colocado na letra B, na letra C, desculpa, isso daí não é conhecido formalmente, tá bom? Assim como acontece na letra D, da não didática. Aliás, a não didática existe, tá? Se é citado ali até como a didática B e tudo mais, tá? Mas não é uma base teórica aí para nossa questão. Já a protodidática, ou também poderíamos chamar de paradidática, já é um termo ambíguo, tá? Que é utilizado aí como materiais de apoio. Ou seja, aqui fica bem claro a alternativa A, sem muito questionamento, tá bem? Agora vamos para a questão 42, que parece aí que me traz um gráfico. Vamos entender aqui, vou aumentar aqui para vocês. Sejam f, g e h funções reais, sendo o h de x igual a x menos 2, definido em m de x igual f dg dh de x, tal que o domínio seja todos os reais menos o x igual a 2. Considere o esboço do gráfico de m dado a seguir. As funções f e g podem corresponder, respectivamente, às funções. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu analiso, e eu acho que já quase mata a nossa questão, tá? Nota o que ele colocou, né? Que o domínio tem que ser definido por todos os reais, com exceção do 2. Isso significa o quê? Que nós temos aqui o x igual a 2, tá certo? E nota que quando x é igual a 2, a gente não tem valor de y para ele, certo? Muito bem, isso me ajuda bastante. Por quê?
Porque se o h de x já era uma função de primeiro grau, ele está aqui dentro, e ele está acoplado à função g, quer dizer que o nosso g, tá? Ele pode ou não pode ter o 2, mas se o g tiver o 2, o f não tem, e vice-versa, certo? E com isso a gente já consegue estar definindo, tá? Mas possivelmente seja o f para que a gente possa, seja o g, né? Para que a gente possa ter o f em função do g, que vai ser o seu domínio, tá certo? Porque aqui, ó, o g é o domínio do f, certo? E o h é o domínio do g. Portanto, né, se o x não pode ser 2, quem está fazendo essa lacuna é o g. Então, o g aqui não pode ter o 2, tá? E aí, eu analisando aqui, o g é a segunda função que ele me pede. A exponencial pode ter. A logaritmo, desde que a base não seja x menos 2, poderia ter, né? Eu vou deixar meio em aberto ali, né? A modular, sem problemas, pode ter. Já vou anulando aqui a letra A e a letra C. A letra D, recíproca. Algumas pessoas não sabem o que significa recíproca. Recíproca nada mais é, ó, vou utilizar até uma outra função, vamos colocar aí uma função k de x, por exemplo, isso daqui nada mais é do que a nossa função inversa, tá bom? Por quê? Porque ela é recíproca porque quando x vale 1/3, dá 3. Quando x vale 3, a função dá 1/3. Elas são recíprocas, inversas, tá certo? E aí faz muito sentido, tá? Porque se a gente tivesse 1 sobre x no g, né? Fosse g de x aqui, ó, e daria 1 sobre x, quando você coloca o x menos 2, já que o h está dentro do g, então isso daqui viraria x menos 2 e aqui x menos 2. E, consecutivamente, o seu domínio não pode ser o número 2. Então, faz muito sentido ser recíproca. Exponencial, a gente já tinha comentado na letra A que não faria sentido. Então, já está tudo indicando para ser recíproca. E também vale a pena a gente analisar os gráficos, que todos esses valores são positivos, tá? E tendem aos seus limites, tanto infinito quanto menos infinito, tendem a zero. Porém, né, vale a pena a gente frisar isso, eles não chegam no zero. Isso porque, olha como faz sentido o f de x ser modular. Porque se você tiver aqui o x menos infinito, 1 sobre menos infinito, daria zero. Limite daria zero, tá? Se aqui fosse menos infinito, lá no seu menos infinito, ele tenderia a zero. E quando ele fosse mais infinito, ou seja, lá na sua direita, ele também tenderia a zero, certo? Isso pensando no limite. Então, possivelmente, ou com certeza, a nossa função f, ela é modular. Nota que ela está sempre acima do zero, tá? Então, está trabalhando com módulo. E módulo de qualquer coisa, módulo de número positivo ou módulo de número negativo, isso sempre dá positivo. Portanto, realmente modular. Então, a alternativa, a letra D, tá certo? Ah, professor, você tinha ficado em dúvida no logaritmo. Tudo bem, mas só se fosse a base. Mas nota que a gente não tem daí os valores negativos. Elas estariam jogando, né, sempre com os números, né, subindo, né? E a função logarítmica, querendo ou não, ela faz uma curva ao contrário, tá certo? Então, não faria sentido. Essa função está, né, como a gente pode ver, decaindo ou subindo crescente aí exponencialmente, né, ou inversamente, tá certo? Então, não poderia também ser a logarítmica, tá ok? Então, questão 42, a alternativa correta, a letra D. E isso daqui, tá? Vocês acham no nosso curso, dentro do módulo 2, em funções compostas, que é o nosso caso aqui, né? Que ele apresenta para a gente o H dentro do G e o G dentro do F. Isso é uma função composta. E todos os outros tipos de funções, que está dentro da nossa aula do módulo 2 também, como funções. Tá certo? Bora então para a nossa terceira questão desse bloquinho? Vamos lá. Ela diz assim: dois carrinhos correm lado a lado sobre uma pista retilínea, de uma extremidade à outra da pista, de maneira que, ao atingirem uma extremidade, invertem instantaneamente o sentido
e correm para a extremidade oposta. As extremidades da pista são denominadas A e B. Então, vamos colocar aqui o nosso A e B, tá certo? Que são as extremidades. E pelo que eu já entendi do exercício, se o carrinho vem, bate no B, ele volta no A. Bate no A, volta no B, certo? Até aqui, tudo bem. E cada carrinho percorre sempre a mesma distância a cada segundo, ou seja, tem uma velocidade constante. Considere que o carrinho mais lento foi colocado na extremidade A e o carrinho mais rápido na extremidade B, e que, em seguida, iniciaram seus movimentos. Quando os carrinhos se encontram pela primeira vez, estavam a 20 decímetros da extremidade A e continuaram correndo de mesma maneira, que o carrinho mais rápido chegou à extremidade A, inverteu seu sentido, ultrapassou o carrinho mais lento e, quando chegou à extremidade B, o carrinho mais lento ainda estava a 14 decímetros da distância B. O comprimento da pista em decímetros está compreendido entre. Então vamos lá, vamos entender então o que ele colocou. Nós temos duas partes aqui, ó. Saiu o carrinho, um carrinho azul aqui do B e um carrinho vermelho aqui do A. Muito bem. Aí o que aconteceu? Eles foram andando até que se encontraram, né, neste ponto aqui próximo do A, sendo que o vermelho estava indo para a direita e o roxinho estava indo para a esquerda. E essa distância que ele me falou aqui eram de 20 decímetros da extremidade A. Então aqui nós tínhamos 20 decímetros. Muito bem. Aí o vermelho bateu, né? Desculpa, o roxo bateu na extremidade A e voltou. E aí a gente vai para a segunda parte. Temos o A e o B. E aí voltou. Ainda assim, né? Nossa bolinha roxa, né? Ou melhor, vou colocar azul aqui para a gente não confundir. Ela bateu no A, bateu aqui no A e voltou. E ainda chegou primeiro no B, ultrapassando o carrinho vermelho, que ainda estava em direção ao B. E quando a bolinha azul voltou para o B, o carrinho mais lento, que era a bolinha vermelha, estava quantos decímetros? Estava a 14 decímetros de distância. Ou seja, estávamos aqui, tá certo? E sempre lembrando que eles manteram a mesma velocidade, certo? E aí o que ele me pergunta? Ele me pergunta quanto, né, que nós tínhamos de distância do A, o comprimento da pista, né, do A até o B. Então, ele me pergunta isso daqui, o X. Então, vamos encontrar aqui a nossa resposta. Primeira coisa, né, o carrinho B, ele anda, né, quanto de distância aí no total? Ele anda duas distâncias. Ele vai do B para o A e do A para o B. Enquanto o carrinho vermelho anda toda a distância, só que 14 decímetros a menos do que uma distância. Correto? Muito bem. E aí, eu também posso estar colocando aqui para gente, ó, uma distância aqui, ó, de x. Por quê? Porque se eu conseguir achar o x, eu vou ter 20 decímetros mais o x mais o 14. Ou seja, desculpa, aqui eu coloquei x, vamos colocar y, né? Para não confundir o x com x. Se x é tudo, x vai ser igual a 20 mais y mais 14. Correto? Muito bem. Então, ó, vou fazer o seguinte. Vou pensar na velocidade de ambos os carrinhos, tá? E possivelmente a gente caia num sistema de várias variáveis. Quem que é a velocidade do carrinho B, tá? A velocidade do carrinho B, ou velocidade em geral, é sempre distância dividido pelo tempo, correto? Na primeira parte, o carrinho B percorreu todo o seu x menos os 20 até se encontrar, correto? Então, eu posso falar que ele percorreu x menos 20 num tempo 1, tá? E nesse mesmo tempo 1, eu posso falar que a velocidade do A, o A percorreu somente 20 decímetros no tempo 1, tá bom? E olha só que interessante, você pode fazer a razão entre eles, nessa primeira parte de encontro. Por quê? Fazendo a divisão entre eles, nós vamos chegar em VB dividido por VA igual x menos 20, que é a distância que o carrinho B percorre, dividido por 20, que é a distância que o A percorre. Certo? Tá aí.
Agora vamos fazer a mesma coisa para a segunda parte do problema, em que o VB, né, o B vai ter percorrido duas distâncias. Ele saiu do B, bateu lá no A e voltou no B. Portanto, ele vai ter percorrido uma distância de 2x, num tempo t2, que foi a minha segunda parte. Enquanto o carrinho A vai ter percorrido quase a distância inteira, quase o x, menos aqueles 14. Então, eu posso pensar em x menos 14 dividido por um tempo 2, certo? E, mesma coisa, faz a razão entre eles, faz a divisão. Ficando como? Vai ficar, novamente, VB dividido por VA igual, olha só, pode cortar T2 com T2, ficando 2x sobre x menos 14, tá certo? E aí a gente cai num sistema de várias variáveis. Por quê? Porque você tem aqui em cima, ó, que o VB é igual a x menos 20 sobre 20. E aqui na segunda equação você também tem VB sobre VA, que você já sabe quanto vale, ó, x menos 20 sobre 20. É só a gente substituir, ficando, ó, x menos 20 sobre 20 igual ao que eu já tinha, 2x sobre x menos 14. E aí virou uma equação, tá certo? Pode multiplicar em cruz, que vai ficar, vamos lá, ó, multiplicando aqui, ó, muito cuidado nessa multiplicação, porque vai virar distributiva. Então, x vai multiplicar todo mundo, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 20, vai dar menos 20x, e menos 14 vezes x dá menos 14x, e menos 14 vezes menos 20, menos com menos, dá mais. 14 vezes 2 dá 28, ficando então mais 280. Igual, e aí esse 20 passa para lá multiplicando 2x, ficando 40x. Bom, já consigo notar que eu vou ter uma equação de segundo grau. Então, eu vou deixar todo mundo de um lado só para eu poder igualar a zero. Tá bem? Muito bem. Aqui, ó, menos 20x menos 14x já daria menos 34x. Passo 40 para lá, ele está positivo. Ele vai passar negativo. Vai ficar menos 34 que eu já tinha, com esse menos 40. E menos 34 menos 40 dá menos 74x, mais os 280. Perfeito? E aí virou uma equação de segundo grau. Bem, será que a gente consegue estar achando isso, tá? Por soma e produto? Que também eu coloco lá na nossa equação, na nossa aula de equação de segundo grau. Eu acho que dá, pelo que eu estou batendo o olho. Porque a soma das raízes é menos b sobre a. E o nosso b é menos 74. Então, vai ficar menos 74 dividido por o a, que vale 1. E menos com menos dá mais. Então, a soma das duas raízes dá 74. E o produto, que é o resultado da nossa multiplicação das raízes, é dado por C sobre A, 280 dividido por 1. E 280 dividido por 1 dá 280. Portanto, a multiplicação entre elas é 280. Bom, eu vou esquecer o zerinho aqui para eu pensar mais fácil e mais rápido, tá? Se eu pensar só no 28 aqui, uma multiplicação que desse 28, eu teria aí possivelmente o 2 vezes 14, eu teria que colocar o zero em algum deles para dar 280, né? E também teria o 4 vezes 7, que poderia ser 40 vezes 7 ou 4 vezes 70. Mas nota que a minha soma deu 74. Opa! Se eu pensar aqui em 4 vezes 70, que dá os 280, e fazer 4 vezes e 4 mais 70, 4 mais 70 daria 74. Bateria com a soma. Opa, então achei as minhas raízes. As minhas raízes valem 4, ou x é igual a 4, ou x é igual a 70. Temos essas duas possíveis respostas. As duas são positivas. Estou pensando em distância. Até aqui tudo certo. Mas lembre de uma coisa. Ele falava que só depois que eles percorreram, já na primeira vez que eles se encontraram, essa distância da extremidade A era de 20 decímetros. Ou seja, a minha resposta teria que dar acima de 20 decímetros. Tá? E depois, a segunda vez, 14 decímetros. Ou seja, o nosso x
ele tem que ser maior do que 34. Então, essa resposta 4 não convém. A resposta deveria ser maior que 34. Então, o correto é 70 decímetros. E 70 decímetros é uma resposta que está compreendida entre 65 e 75. Portanto, a questão 43 é a alternativa letra E, certo? Eu esboço isso para vocês na aula de razão, lá no módulo 1, tá? A nossa aulinha 5, se eu não estou enganado. E também esboço a equação de segundo grau ali também no módulo 1, tá bom? 2 assuntos aí numa só questão. Agora, bora para a questão 44. Vamos ver o que ela nos diz. O número de visualizações de certo vídeo foi modelado pela função exponencial VT igual C elevado a menos T, a menos, abre parênteses, T menos 5 ao quadrado dividido por T, em que C e D são constantes reais, e sendo VT o número de milhares de visualizações do vídeo, T meses após o seu lançamento. No dia do seu lançamento, isso aqui é importante, porque quando o tempo é zero, isso daqui aparece muito em função exponencial, tá bom? No dia do seu lançamento, o vídeo foi assistido 113.137 vezes, o que foi modelado por V0 igual a 80 raiz de 2. Ou seja, 80 raiz de 2 é a mesma coisa que 113.137, tá bom? E T0, após seu lançamento, foi assistido 28.284 vezes, né? Depois de T meses, que eu não sei quanto que é. Usando a aproximação raiz de 2 igual... Opa, aqui deve ser raiz de 5, hein? Foi uma digitação errada aí do pessoal. Raiz de 5 igual a 2,24 e V0T0 igual a 20 raiz de 2 é aproximadamente igual a, então, 20 raiz de 2, esses 28 mil aqui que ele está falando para nós, tá bom? E ele quer saber exatamente esse tempo quando o nosso V está dando aí 28 mil visualizações. Pelo gráfico, né, você pegaria aqui o 28, sei lá, se eu fizesse com certeza uma linha reta, bateria aqui, né? Se tivesse repa aí, tudo proporcional, vai dar aí por volta dos 16. E realmente faz sentido, né? E aí nem vai dar para aproximar muito, né? Não vai dar para ir pela nossa técnica de chute, vou ter que modelar isso daí matematicamente. E aí, como que eu faço? Bom, pessoal, quem faz parte do nosso curso, isso daqui está lá no módulo 2, função exponencial. Bom, vocês darem uma olhada e cai muito exercício assim. Como que eu vou começar? Vou começar pelo que eu já tenho, né? Vou começar pelo V0, que é 80 raiz de 2, tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, no lugar do VT, que é o V0, na verdade, é o 80 raiz de 2, igual C elevado a menos, e aí o tempo é zero, correto? Porque foi no dia do lançamento. Então, vai ficar menos, aí vai ser 0 menos 5 ao quadrado sobre o D. Mas eu acho que eu vou ficar com duas incógnitas ainda, hein? 80 raiz de 2 igual C elevado. Menos 5. Aqui a gente tem que tomar um baita de um cuidado, hein, pessoal? Porque, ó, menos 5 ao quadrado é 25. Só que eu tenho um menos na frente. Então, vai ficar menos 25 sobre D. E aí, ainda estou com duas incógnitas. Temos que ter mais um ponto aí em comum. Opa, achei um ponto aqui, ó. Olha, aqui está no meio e temos 160 mil visualizações, tá certo? A gente também não podia esquecer que aqui teria que ser multiplicado por 1.000. Deixa eu colocar um 1.000 aqui em cima, senão depois eu esqueço, hein? Por quê? Lembra que ele falava que era milhares de visualizações, tá bom? Então, olhem só, quando t valer 5, nós vamos ter exatas 160 mil visualizações. Vamos fazer essa substituição para ver se a gente consegue chegar em alguma coisa? Então, visualizações agora é 160 mil. C elevado a menos, e daí vai ficar T menos 5 entre parênteses. Vamos lá. Só que a gente acabou de ver no nosso gráfico que o T vale 5. Então, 5 menos 5 elevado a C menos 5 elevado a 2, dividido por D.
Muito bem, já consegui ter uma percepção aqui, ó. Nós vamos ter 5 menos 5 dá zero. E zero ao quadrado é zero. Dividido por d continua sendo zero. Ou seja, isso vai ficar c elevado a zero. Tá bem? C elevado a zero. E c elevado a zero, né? A gente teria o 1. Então, isso daqui tem alguma coisinha errada. Vou conferir aqui na prova. Deixa eu abrir a prova aqui. Ah, já achei. Foi o erro de digitação do pessoal aqui, ó. Nós teríamos um 2 elevado. O 2 elevado a tudo isso. Ah, muito bem. Estava achando estranho mesmo. Então, aqui, ó, temos 1 vezes 2. Perdoe aí, tá, pessoal? Esse 2 está sendo elevado, tá? É c vezes 2 elevado. Agora vai ficar mais claro para a gente, ó. Aqui eu vou até refazer, tá? 2 elevado a menos, tá? Menos, abre parênteses, aí sim, 5 menos 5 elevado, tá? A 2, né? Que nós temos, esse 2 está certinho, acabei de abrir aqui. Muito bem, ó. Aí vai ficar isso sim, ó. 5 menos 5 dá zero. Zero ao quadrado é zero, tá? Dividido por d é zero. E aí, 2 elevado a zero é 1. Muito bem. Aí eu consegui achar o valorzinho do c. Que bom que eu estava com a prova aqui aberta, hein? Que senão a gente ia ficar, opa, até o exercício está errado, mas não estava. Bom, achei o valor do C, que era uma das constantes. Agora, basta eu achar o valor do D, para depois eu achar o que ele me pede, que é o T0, tá bem? Então, vamos lá. Vamos achar agora o valorzinho do D. Vamos começar aqui, ó, por essa multiplicação das 1000 visualizações. 80 vezes 1000. Isso daqui é 80.000 vezes o raiz de 2. Vou deixar o raiz de 2 aqui por enquanto, porque eu tenho um expoente 2 ali e tudo. Vamos deixar assim. O C eu já sei que vale 160.000, vezes o 2 elevado a menos 25 sobre D. Muito bem. Nota que eu tenho 80.000 multiplicando de um lado e 160.000 multiplicando do outro. Ou seja, eu posso simplificá-los. E olha que maravilhoso. 80.000 por 160.000, 160.000 é o dobro, tá? Ou seja, fica 1 para 2. E aí, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E do outro lado vai ficar 2 vezes 2 elevado a menos 25 sobre D. Ah, vou cair numa equação exponencial. Tudo com base 2. Para isso, você teria que voltar lá na nossa aula 4 do módulo 1 e lembrar das propriedades da exponenciação e da radicalização. Porque nesse caso aqui, ó, o raiz de 2 nada mais é do que 2 elevado a 1 dentro do índice 2. Isso é 2 elevado a meio. Até faço um macete lá para vocês falando do Sol, tá? E neste outro termo, temos 2 vezes 2 elevado a menos 25 sobre D. Lembra que nesse primeiro 2 nós temos o expoente 1. E aí é multiplicação de bases iguais. Conserva a primeira e soma os seus expoentes. 1 menos 25 sobre D. Muito bem. Agora, ó, nós temos uma equação exponencial de bases iguais. Se as bases já são iguais, consecutivamente, os nossos expoentes também têm que ser. Então, ó, pega os seus expoentes. Meio igual a 1 menos 25 sobre D. Perfeito. Vou pensar no MMC aqui no segundo termo, porque aqui a gente tem 1, correto? Ou já tira MMC de tudo. MMC de tudo multiplica todos os denominadores. 2 vezes 1 vezes D, dá 2D. Vamos colocar o 2D aqui direto. 2D. Aí você pega e divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2D dividido por 2 dá D, vezes 1 é D. Igual, agora aqui, 2D dividido por 1 é 2D, vezes 1 continua sendo 2D. Menos, e 2D dividido por D dá 2, vezes 25 dá 50. Perfeito. Como D não é zero, né, até porque ele já estava no denominador, e ele está no denominador de todos aqui, eu posso cortá-lo, ficando D igual a 2D menos 50. Perfeito. Aí eu simplesmente passo o D para o outro lado subtraindo e o 50 para o lado de lá adicionando. Ficando 50 igual 2D menos D.
E 2D menos D é D. Achei o valorzinho do D. O D vale 50. Perfeito? Então, já achei também o nosso valor do D, que vale 50. Feito isso, agora eu consigo achar o T0, tá bem? Por quê? Porque ele me falou que o V de T0 valeria 20 raiz de 2. Então, de novo, você volta lá na sua função, né? Essa função aqui, e substitui o V de T, ou V de T0, por 20 raiz de 2, que nada mais é do que 20.000, lembra que está sendo representado em milhares, 20.000 raiz de 2. Aí o C vale 160.000, vezes 2 elevado a menos t menos 5 ao quadrado sobre o d. E o d vale 50. Perfeito? Gente, mesma ideia, mesma ideia. A gente vai simplesmente tentar passar tudo para a nossa base 2, tá bem? Então, vamos lá. Vamos lá, 20.000 e 160.000. Deixa eu cortar os zerinhos para aqui para ficar mais fácil, ó. E daí 2 por 16. Opa, 2 por 16 dá para simplificar, porque 16 dividido por 2 dá 8, tá? Isso daqui é 8. Ou seja, ficamos com raiz de 2 igual a 8 vezes 2 elevado a menos t menos 5 ao quadrado dividido por 50. Muito bem, estamos quase lá. A gente vai ter que pensar ali de novo na potenciação. Lembre que o 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, é 2 ao cubo. E da mesma forma que eu utilizei na parte anterior, né, vamos fazer aqui as propriedades da radicalização e da potência. O raiz de 2 é 2 elevado a meio, a gente já falou. E aqui temos uma multiplicação de potências com bases iguais. Conserva a base, que é o 2, e soma suas potências. Portanto, 3 menos t menos 5 elevado a 2 dividido por 50. Muito bem, chegamos à nossa equação exponencial, onde as bases já são iguais. Portanto, você pode pensar somente nos expoentes, ficando, vamos lá, meio igual a 3 menos t menos 5, t menos 5 ao quadrado, dividido por 50. Perfeito. Bora tirar o MMC dessas frações. Bom, o MMC entre 50 e 2 é o próprio 50. Coloca o 50 aqui, passa aqui a divisão e vamos lá. 50 dividido por 2 dá 25, vezes 1 é o próprio 25. Igual 50 dividido por 1, 50, vezes 3, 150. E 50 dividido por 50 dá 1, 1 vezes qualquer coisa. Lembre que eu tinha o sinalzinho aqui de menos, tá bom? Ó, tinha um menos aqui, e aí vai ficar 1 vezes t menos 5 ao quadrado. Tirei o MMC de todo mundo? Corta aqui o nosso denominador. E aí vamos lá. Vou passar esse menos t aqui, menos 5 ao quadrado, para o outro lado. Ele era menos tudo isso. Então, ele passa para lá, mais. Então, vai ficar t menos 5 ao quadrado, igual aos 150, e passo 25 para cá, negativo. Ficando, então, t menos 5 ao quadrado, igual a 125. Muito bem. Aí você tem o quadrado. Qual que é o inverso do quadrado? O inverso do quadrado é mais ou menos a raiz quadrada do outro termo. E aí, raiz quadrada de 125. Como eu estou falando de tempo, né? Logicamente, isso daqui não pode ser negativo. Então, negativo a gente já vai jogar fora. Vai ficar positivo. E raiz quadrada de 125. Quando você fatora o 125, você vai ver que vai dar 5 ao cubo. Ou seja, se eu estou trabalhando com raiz quadrada, significa que eu teria que formar parzinhos. Eu formo um par de 5, sai um 5 para fora, mas um dos 5 continuará dentro da raiz. Então, isso daqui vai dar 5 raiz de 5. Tá bem? Então, t menos 5
é igual a 5 raiz de 5. Muito bem, né? Deixa eu só ver se as minhas respostas estavam com raízes, eu acredito que não, né? Porque ele falava que eu tinha que, né, chegar aí na aproximação de raiz de 5 igual a 2,24. Então, vamos lá. No lugar de raiz de 5, eu vou colocar 2,24. E aí, vou fazer 2,24 vezes 5. Que exercício trabalhoso, hein, pessoal? Que exercício trabalhoso até aqui, hein? E aí, vai dar 11,2. E aí, esse 11,2, você pega o menos 5 que está subtraindo e passa para lá adicionando, ficando 11,2 mais 5. E 11,2 mais 5 vai dar exatamente 16,2. Não sei se ele falava minutos, horas, enfim, coloquei aí 16,2. E temos isso daqui nas nossas alternativas. Está na nossa alternativa letra B de bola, certo? Então, tá aí a questão número 44, bem trabalhosa para nós, tá bom? Vamos para a questão 45? Vamos lá, pessoal, que diz o seguinte, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Uma composição foi feita com 21 retângulos, sendo um deles o retângulo R, o retângulo que tem a 10ª maior área, e outro o quadrado Q, o retângulo de menor área. O lado menor de cada retângulo tem a mesma medida de lado do quadrado Q. E, considerando as medidas em centímetros do lado do quadrado Q e dos lados maiores dos demais retângulos, essas formam uma progressão aritmética. Perfeito. Sabendo que o lado maior do retângulo de maior área mede 25 centímetros e que a soma de todas as áreas dos 21 retângulos é igual a 2.352 centímetros quadrados. Então, o perímetro do triângulo do retângulo R é... Então, vamos lá. Vamos achar o perímetro do retângulo R. Então, eu tenho que achar todas as medidas de R. Mas veja bem, nós temos um quadrado, que eu não sei quanto que vale essa medida, que eu vou chamar de x. Só que ele me falou também que todos os retângulos têm a mesma medida do lado do quadrado R. Ou seja, tem a mesma base, x, 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 x. Vou colocar o x aqui no R, tá? E x. Também me falou que isso segue uma progressão aritmética, ou seja, né, as nossas alturas, já que aqui na nossa altura do quadrado Q eu tenho x, eu vou ter que somar uma razão R, e depois mais uma razão R, e assim sucessivamente. Ou seja, aqui eu vou ter x mais R, aqui eu vou ter x mais 2R, e assim sucessivamente. Como nós temos 21 retângulos, para você sair do primeiro e chegar lá no 21º retângulo, você vai ter que somar quantos R's? Do 1 para o 21, são 20, correto? Então, essa altura aqui é o x mais o 20R, perfeito? E, no caso do retângulo, aqui R, que é o que ele vai me pedir, que é o 10º, para eu sair do primeiro até chegar no 10º de maior área, você vai ter que somar 9R's, tá? Então, aqui é x mais 9R, tá bom? Perfeito, então, até aqui. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, tá? Vamos conseguir achar pela soma das áreas. Porque o que é a soma das áreas? Vamos pensar primeiro na área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, você teria que fazer base vezes altura do primeiro, mais base vezes altura do segundo, mais base vezes altura do terceiro, e assim sucessivamente. Mas nota que todas as bases são iguais. Então, ao invés de eu fazer base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura e somar tudo, eu vou colocar essa base em evidência, que é o x. A base vezes a soma de todas as alturas. E isso vai dar a minha área total. Muito bem. E aí, vejam só, a sua base você já tem mais ou menos, né? Que é o nosso x. Todas elas são iguais. Soma das alturas. Opa! As alturas, lembra que seguiam uma progressão aritmética. Então, você pode pensar na soma da progressão aritmética. Vocês lembram quanto que dá? A soma da PA nada mais é do que, ó, soma de todos os termos é pegar o seu último termo, somar com o primeiro e multiplicar pela
metade da quantidade de termos que você tem. Isso daí eu coloco lá na nossa parte 2 da aula de sequências, que está no nosso módulo 3, tá bom? É aula 6 ali, se eu não me engano, do módulo 6, do módulo 3, tá bom? Então, lá no curso, vocês também encontram isso. E aí, vamos lá. Então, a soma das alturas, eu já vou fazer isso daqui. Sendo que o nosso AN, você tem, né? A sua última medida, você tem, tá? O lado maior vale 25 centímetros. E a sua primeira é o que você não tem, é o x. Mas você também tem a quantidade de termos, que é 21, dividido por 2, igual à área total. E a área total ele também te deu 2.352. Bom, já está equacionado, tá? Agora é só eu abrir essa equação e possivelmente, novamente, né? Quantas questões de equação de segundo grau nessa prova, tá? O que eu vou estar fazendo, pessoal? Eu vou passar esse 2 para cá que está dividindo, do outro lado multiplicando. 2.352 vezes 2, tá? 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 5 dá 10, vai 1, 2 vezes 3, 6, mais 1 dá 7, e 2 vezes 2 dá 4. 4.704 do outro lado. Do lado de cá, veja só, eu vou ter o 21x multiplicando tudo, tá? Então, 21x vezes 25. Vamos fazer aqui no rascunho. 25 vezes 21. Isso daqui vai dar um total de 525, tá bom? Portanto, 525x mais 21 vezes x, 21x quadrado. Gente, será que esse 2.352 não era divisível por 21? Nem que eu tenha que apagar toda essa equação, mas eu vou arriscar a simplificação. Vai que dê certo, ele vai me poupar contas enormes, tá bom? Acho que vale a pena eu arriscar nisso daqui, né? E daí, se não der certo, tudo bem, fica de dica para vocês, tá bom? Então, aqui vai dar 1 de novo. Vamos lá, 42, bateu. Aê, perfeito. Olha só, deu certinho a divisão. Então, eu vou melhorar aqui a nossa equação, tá? A ideia vai continuar a mesma, gente, mas eu deixo isso daqui gravado para possibilitar vocês terem essas ideias também, tá? Ou seja, simplificar o 21 por 2.352, isso daqui, ó, dá 1 e para cá dá 112, tá? E a ideia vai continuar a mesma, só que tudo simplificado, ó. 2 vezes 112, olha só como a conta ficaria mais fácil. 224. E aqui, ó, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. E aí você só precisa fazer a distributiva do x. 25x e x vezes x, x quadrado. Olha como minha equação vai ficar muito mais fácil, tá? Vai ficar, vou colocar aqui do ladinho o nosso x ao quadrado mais 25x e vou passar o 224 para o outro lado. E caímos aqui numa equação de segundo grau, tá certo? Bom, vamos lá. Agora a gente tem que achar o valor do x, tá certo? Quanto que vai valer esse x? Vamos começar, vou fazer o Bhaskara agora dessa vez, tá? Delta é igual a b quadrado, portanto, 25 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que é menos 224. Ficando 25 ao quadrado, 625. E menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2 dá 8, mais 1 dá 9. E 4 vezes 2 dá 8. Somando tudo isso daqui, 5 mais 6 dá 11. 2 mais 9, 11, com 1 dá 12. E 8 mais 6, 14, com 1 dá 15. 1.521, certo? Então, achamos aí o delta. Agora, falta achar o x. O x quem que é? É menos o b, mais ou menos a raiz de 1.521, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Vou ter que achar a raiz de 1.521, tá? E aí, a raiz de 1.521 deve ser 31 ou 39, tá? Ah, professor, por quê? Tem aqui no canal do YouTube, para quem está no YouTube, o seguinte, eu mostro o jeito da gente fazer raiz quadrada exata muito rápido, tá? Porque você elimina a sua dezena, vê que número ao quadrado termina em 1, né? Ou seja, é 1 ou 9, porque 9 ao quadrado é 81.
E aí, qual número ao quadrado mais se aproxima do restante do nosso valor? Que no caso é 15. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16. Passou. 4 ao quadrado é 16, passou. Então, é o 3. Então, nesse caso, é 31 ou 39. Para você optar, pega a sua dezena, multiplica pelo seu sucessor, por exemplo, 3 vezes 4, dá 12. Se esse número aqui for maior do que no nosso caso do 12, você opta pelo maior. Se for menor, você optaria pelo menor, tá? Então, no nosso caso, 39. Então, só para garantir, eu vou fazer essa multiplicação para ver se eu acertei aí de primeira a nossa raiz quadrada, tá bom? Então, só conferindo aqui, vai bater certinho 1521. Então, a raiz de 1521 é 39, certo? Logicamente, eu não vou usar o negativo, porque a gente está falando de medidas, e medidas não pode ser negativo. Vou trabalhar só com o positivo, tá bom? Então, vai ficar menos 25 mais 39 dividido por 2, o nosso x, certo? E 39 menos 25 é 14, dividido por 2 dá 7. Daí, achei o valorzinho do x. O x vale 7, certo? Agora falta eu achar a razão. Bom, mas fica muito fácil, né? Porque a gente já sabia aqui do nosso maior triângulo, tá? O nosso maior triângulo tinha a altura de 25 centímetros e o x já vale 7, mais 20 razões. Passo 7 para lá, que vai dar 25 menos 7, que dá 18, igual a 20R. E aí o 20 que está multiplicando passa dividindo, 18 dividido por 20 dá 0,9. Achei a minha razão. Bom, agora é só a gente achar o nosso perímetro. Então, vamos lembrar que o perímetro do R, tá? Querendo ou não, ele valia aqui, ó. Vou até apagar essa partezinha para a gente poder estar lembrando, tá bem? Então, ó, aqui valia o X, que eu já encontrei, tá certo? Então, vamos deixar o nosso X aqui, tá? Que eu já encontrei, que ele vale 7, perfeito? Muito bem. E agora a altura? Lembrando que a altura, ó, ele era o décimo de maior área, tá certo? O décimo de maior área. Então, a maior área era esse primeiro da esquerda. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E o R era o décimo. Mas lembra que as nossas razões ia aumentando do menor para o maior. Então, toma cuidado aqui, né? Eu até comentei no início do exercício, mas vale a pena a gente revisar. Aqui vai ter uma razão, duas razões, três razões, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 razões a mais do que o x. Então, essa altura é x mais 11 razões, tá certo? Lembrando que a razão que nós temos, tá, é 0,9, né? A gente já havia aqui encontrado, já que x mais 20r, né, daria os nossos 25. Então, r vale 0,9. Dessa forma, nós vamos ter 11 vezes 0,9, 11 vezes 0,9, isso dá 9,9. Mais o próprio x, que é 7, 9,9 mais 7 vai dar 16,9. Muito bem, então a nossa altura vale 16,9. Agora sim, achamos o perímetro, que é a base, que é 7, mais a altura, que é 16,9, mais o outro comprimento, que é 7, e a outra altura, que é 16,9, fechando o perímetro do nosso triângulo. Sendo assim, 7 mais 7, 14, mais 16 dá 30, 30 mais 16 dá 47, mais 1,8, chegamos aí num total de 47,8. E temos essa resposta ali que eu acabei de conferir na nossa alternativa a letra B. Está aí a questão 45, alternativa a letra B, uma questão bem complexa. Agora, bora para a nossa questão 46. Vamos ver o que ele nos diz. Vou até aumentar aqui a telinha para vocês. Opa, aqui. No livro CQD, Gilberto Garbi apresenta a demonstração de vários teoremas e faz com que a construção de diversos elementos geométricos com régua e compasso.
Considere a seguinte construção apresentada no capítulo 7, que parte de uma circunferência de centro O e raio R. Vamos ir grifando aqui, de centro O e raio R. Trace-se um diâmetro qualquer, AOB. Vamos grifar aqui, traça-se um diâmetro AOB. Por O, trace-se o raio OP, perpendicular a AOB. Então, vamos grifar aqui. E seja M o ponto médio de OP. Então, vamos grifar aqui também. Perfeito. E vai unir M a B. E trace uma circunferência de centro M e raio M. Ela é a última circunferência desenhada, cruza o ponto MB no ponto M. Considerando que o raio da circunferência de centro O tenha medida unitária, o segmento NB, que se obtém a partir da construção apresentada, tem medida igual a... E aí a gente tem várias opções. Bom, gente, analisando, batendo o olho nessas alternativas, eu iria na letra A, tá? Eu, de verdade, iria aqui na letra A. Por quê? Porque ele é um número, tá? A raiz de 5 menos 1 sobre 2, ele, por exemplo, é a raiz quadrada de x quadrado mais x mais 1, por exemplo, né? Igual a zero. Ele utiliza também no nosso número áureo, número de ouro, né? A nossa razão que chega aí próximo de 1,6 e também o inverso de 0,6, tá? É um número aí muito constante de se dar nas raízes, tá? Então, dentre esses números, ele é o mais bonito, é esteticamente mesmo. Mas, enfim, vamos desenhar isso daí, tá certo? Vamos começar pelo primeiro que eu fiz ali em verde, de centro O e raio R. Então, vou desenhar aqui uma circunferência, certo? Então, desenhei aqui a nossa circunferência. Bem? Muito bem. E aí, vou traçar um diâmetro, AOB. Então, vamos pegar aqui uma reta, tá? Vou fazer aqui uma reta para vocês, também em azul, para a gente poder estar usando as mesmas cores que eu grifei. Calma que aqui está em vermelho, aí está em azul. Vamos trazer para cá, isto, AOB, tá bem? Opa, vamos aumentar, vamos deixar bonitinho aqui. Perfeito? AOB, ou seja, liga do ponto A até o ponto B, certo? E passa pelo centro O. Vamos colocar aqui um pouquinho para a direita, aqui, vamos lá, centro O, perfeito? Muito bem, tá? Até vou colocar o O aqui em preto, porque depois a gente vai ter que ficar utilizando ele. Muito bem. E agora, pelo O, trace o raio OP. Então, a gente vai traçar o raio aqui OP, tá? Sendo que o OP tem que ser perpendicular a AOB. Então, ó, eu vou traçar aqui, ó, uma perpendicular, até vou fazer um pouquinho menor aqui pra gente, tá? Ela tem que fazer os 90 graus. Perfeito, certo? Perfeito, o OP aqui. Bem, então 90 graus, fiz tudo certinho. Agora vem a parte em vermelho. Seja M o ponto médio de OP. Então, M vai estar aqui no meio, certo? Esse daqui é o nosso ponto M. Perfeito. E ainda ele diz o seguinte, olha o que ele me fala. Una-se M a B e trace uma circunferência. Então, vamos unir o M ao B. Olha o M ao B aqui, ó. E o M ao A também teria a mesma distância, certo? E aí ele fala que eu tenho que traçar uma circunferência de centro M. Então, minha circunferência vai estar bem no M, tá? Do centro dela. E o raio tem que ser OM. Então, ou seja, se o raio vai ter que ser OM, a minha circunferência, o centro é o M e uma das bordas da circunferência é o O. Consecutivamente, a outra borda vai ser o M, tá certo? Então, vamos desenhar aqui. Fazendo aqui, ó, a gente tem exatamente dessa forma, mas lembra que o ponto M é um ponto médio. Então, a minha circunferência deveria ser assim, né? E pelo visual parece que não parece muito uma circunferência. Eu vou deixar um pouquinho aqui estendida, tá, pessoal? Mas ela deveria ficar assim, deveria ficar até o P, tá? É por conta do desenho que a gente sabe aí que eu não sou muito bom nisso, certo? Bom, agora vamos traçar ali os nossos pontos. Bora lá. E ele falava que nós tínhamos, portanto, o raio OM, beleza? Tá aqui o raio OM agora, sim, um raio.
tá? Centro M. E a última circunferência cruza MB no ponto N. Então, está aqui o nosso ponto N. Agora está desenhado. Considerando que o raio da circunferência de centro O, o raio da circunferência de centro O, tem a medida unitária. Então, ele está falando aquele grandão lá, tá? Ou seja, o raio teria medida unitária, medida 1, certo? O segmento NB, que se obtém a partir da construção apresentada, tem medida igual a, então qual que é que ele quer? NB. Ele quer essa medida aqui, tá? Ou seja, esse é o nosso X. Gente, que exercício, hein? Ele quer esse nosso X, tá bem? Pessoal, eu acho que tem um jeito bem simples de estar fazendo isso. Como assim, professor? Simples perto de tudo isso? Porque nota que você formou aqui, ó, um triângulo retângulo, correto? Joga esse triângulo retângulo aqui para fora para a gente desenhar melhor. Essa medida de cima é um raio, vale 1. Essa medida, ó, lembra que estava no ponto médio do OP? Estava no ponto médio. Ou seja, quer dizer que esse rainho pequeno aqui, da minha circunferência amarela, vale exatamente meio, tá bem? E aí eu vou conseguir achar este raio, porque a gente consegue aí ter essa medida aqui. Por quê? Se eu tendo essa medida aqui que eu vou encontrar, tá? Essa grande aqui, a gente faz o quê? A gente já sabe que esse rainho aqui de baixo vale meio, e o x vai valer o restante. Isto é, após eu achar esse valor que eu vou chamar de y, o nosso x, que é o que ele pergunta, é o y menos o meio, tá bom? O que eu quero achar é o x, que é y menos meio, tá bem? Então, bora lá, vamos achar o y, Pitágoras aqui pra gente, tá? Pitágoras se encontra ali no módulo 1 do nosso curso. Então, bora lá. Vou usar meio aqui, tá bom, pessoal? Como fração mesmo. Vamos ficar com y quadrado, que é a hipotenusa, igual cateto, que é 1 ao quadrado, mais o outro cateto, que é meio, também ao quadrado. Ficando 1 ao quadrado é 1 e meio ao quadrado é 1 quarto. Dessa maneira, o y fica, tira MMC, entre 1 e 4 é 1. E 4 dividido por 1 é 4, vezes 1 é 4, e 4 por 4 é 1. Mais 1, vamos ficar com 5 quartos. Como y está ao quadrado, vamos ter que tirar o inverso, tá? O inverso do quadrado é mais ou menos a raiz quadrada. Só que lembrem, né? A gente está falando de medidas. O menos não convém. Por isso, eu vou deixar só o positivo. Raiz de 5 quartos. Mas a raiz de 5, né? Eu vou deixar aí em forma irracional. E raiz de 4 vale 2. Portanto, y vale raiz de 5 sobre 2. Achei o y. Eu quero o x. E o x vai dar raiz de 5 sobre 2 menos meio. E aí, os dois estão no denominador, continua, e raiz de 5 menos 1 fica no numerador. Está aí o valorzinho do x que ele me perguntava. Portanto, realmente o que a gente esperava, a alternativa correta, letra A de amor. Bom, então tá aí, fizemos ali no começo do desenho uma interpretação, tal, mas na continuação a gente já matou que a primeira interpretação estava errada. Isso é muito útil na hora da prova, tá? Por isso que eu deixo claro aqui para vocês os erros, o que a gente pode cometer e tudo mais no momento, tá bom? Bora lá para a questão 47, que diz o seguinte: uma turma é formada por 24 alunos, entre eles os irmãos Tales e Teodoro. Esses 24 alunos serão divididos ao acaso em 6 grupos, cada grupo com 4 alunos. A probabilidade desses irmãos ficarem no mesmo grupo é... Bom, pessoal, isso daí está lá no nosso módulo 3, na aula de probabilidade, logo em seguida aí de binômios de Newton e tudo mais, tá bom? Aliás, se você não faz parte do nosso curso, tá? Se quiser, pode me chamar aqui no WhatsApp, mas também tem o link aqui do nosso curso para você estar aderindo. Bom, pessoal, probabilidade, essa daqui talvez a questão mais fácil, pelo que eu estou vendo aí, da prova até agora, tá? Por quê? Porque você vai ser dividido em 6 grupos, tá? Vamos colocar aí esses 6 grupos aqui. Muito bem, vamos supor que primeiro vai o Tales. O Tales vai em qual grupo? Tanto faz, o que importa é depois o Teodoro cair no mesmo grupo do Tales. Então, ó, tanto faz o grupo que o Tales cair aqui, tá? Beleza, aí você vai para o Teodoro.
Só que imagina só, agora eu vou pensar em um grupo só. E um grupo só era formado por 4 participantes. Uma das pessoas foi o Thales. Aí o Teodoro pode ocupar quantas posições aqui? Ah, o Teodoro só pode ocupar outras 3 posições do mesmo grupo do Thales, porque o Thales já assumiu uma. E perfeito. E aí a gente tinha quantas posições para serem assumidas no total? Porque probabilidade é o que você quer, que são essas 3 opções, dividido pelo total de opções. Quantas opções você tinha? Ah, professor, eram 4 pessoas em cada grupo, tanto que eram 24 alunos. Mas um aluno eu já coloquei em um grupo, que é o Thales. Restaram 23 posições vazias, ou seja, o total de opções é 23. Pronto, acabou. O Teodoro pode assumir 3 de 23 para que ele fique junto com seu irmão Thales. E aí, finalizada a nossa questão. 47, a alternativa, a letra C de casa. Certo? Concordam que até agora 47 foi a mais simples ou não? Bom, vamos agora para a questão 48. O que ela diz? No plano cartesiano, a circunferência de equação x² mais y² menos 6x menos 8y menos 160 é igual a zero. Tem centro C e intersecta o semi-eixo positivo x no ponto A, 16, 0, e sendo B, menos 8, 12, um ponto dessa circunferência. A área do triângulo ABC é... Então, ele quer saber aqui a área do triângulo ABC. Legal que eu já tenho o ponto A e já tenho o ponto B, né? Só falta eu ter o ponto C, mas ele me falava que o C era o centro. Bom, então se você assistiu ao nosso curso lá de circunferência, que está no nosso módulo 2, ali, você iria matar isso logo de cara. Por quê? Porque a equação da circunferência nada mais é do que x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual ao raio ao quadrado, sendo que xc e yc representam o centro. E essa fórmula aberta, né, igualada a zero, porque essa primeira a gente chama de equação reduzida. A equação global, que a gente chama, é dada por x² menos 2xxc mais y² menos 2y yc mais yc ao quadrado mais xc ao quadrado menos o raio ao quadrado. A equação global é dada dessa forma, que é o que ele me dá aqui no enunciado. E, batendo o olho nas duas, fica muito simples. Aqui eu estou fazendo explicação completa, né? Nem precisava de tudo isso. Por quê? Porque é só você pegar quem está multiplicando o x, né? Que aí é o menos 2. O menos 2xc é igual a menos 6. Era só eu dividir por menos 2, que você consegue estar encontrando a sua abscissa do centro da circunferência. Tá bom? É só dividir por menos 2. E aí, ó, o centro está no ponto 3, na abscissa. No y, né, ou seja, nas ordenadas, você vai pensar da mesma forma. Você vai pegar aqui, no caso, nós temos o menos 8 e dividir por menos 2, que dá 4 positivo. Ele vem daqui, tá bom? Então, eu fiz a explicação completa aqui para vocês. E agora a gente vai ter que achar a área do nosso triângulo. Bom, poderia armar Pitágoras para achar todos os lados, quem sabe fazer 90 graus para fazer base vezes altura, ou se não, usar a fórmula de Heron, né, que eu também apresento no curso, ou ainda você ir lá na nossa aula de determinantes e ver que tem uma forma da gente achar a área, tá? Porque a área do triângulo nada mais é do que metade da determinante dos seus pontos. Então, por isso aqui eu vou partir para a nossa determinante. Só não podemos esquecer depois de dividir, tá? Porque aí você vai colocar o ponto A, o ponto B, o ponto C. Já vou dar dica aqui para vocês, né? 1, 1 e 1 na última coluna, tá bom? Sempre começando por x e y. Então, vamos lá. Ó. No ponto A, você tem x16 e y0. No ponto B, você tem menos 8 e 12. E no C, você tem os pontos 3, o ponto 3 e 4. Feito? Agora é só fazer a sua determinante, tá? E como é o determinante 3 por 3, a gente pode aplicar sarros aí sem problema nenhum, tá bom? Para ficar até mais fácil, eu vou colocar aqui as duas primeiras colunas para eu poder ficar multiplicando aí as diagonais, tá certo? Para a direita, a gente vai somar, para a esquerda a gente também soma, só que depois subtrai os da direita com o da esquerda,
tá bom? Então, bora lá. Primeiro, 16 vezes 2 dá 196 menos 4 vai dar 192 essa multiplicação. Aqui você também multiplica tudo, dá zero. E 1 vezes menos 8 vezes 4 dá menos 32. Somando esses três valores da direita, dá 160. Agora, a mesma coisa do lado esquerdo, as diagonais secundárias. 12 vezes 3, 36. 16 vezes 4, 64. E 0 vezes qualquer coisa dá zero. Somando tudo, vamos chegar em 100. E aí, o que nós fazemos para achar determinante? Direita menos esquerda. 160 menos 100. E a determinante vai dar 60. Perfeito? Mas lembra que eu falei da área? O que é a área? É a metade do módulo da determinante. A determinante já deu positivo, perfeito, né? Que é 60. E metade de 60 é igual a 30. Portanto, a área desse triângulo são 30 unidades quadradas. Portanto, a alternativa correta, letra D de W. Daí a questãozinha número 48, que eu só utilizei a fórmula global da circunferência para achar um dos pontos e depois utilizei da determinante, né? Que você também está lá no módulo 2 do nosso curso, e para achar a área. E eu mostro exatamente isso na nossa parte de geometria analítica, tá bem? Bora para a questão 49, que diz o seguinte: no plano, 4 quadrados, cada um com 20 centímetros quadrados de área, foram desenhados de modo a terem vértices em comum, conforme mostra a figura. O ponto C e os vértices A e B dos quadrados determinam um triângulo ABC, cuja hipotenusa C contém 3 vértices dos quadrados, do ponto A e mais 2 outros. O ponto A e mais 2 outros. Ok. A área do triângulo ABC é, então, mais um exercício vindo pedindo área para a gente. Vamos entender melhor. No plano, 4 quadrados, cada um com 20 centímetros quadrados de área. Então, cada quadrado tem 20 centímetros quadrados. Isso é interessante porque talvez a gente ache o lado de cada quadrado, se for necessário. Tá? Foram desenhados a terem vértices em comuns, beleza? Né? Conforme mostra a figura. O ponto C e os vértices A, B e C dos quadrados determinam um triângulo retângulo ABC, cuja hipotenusa AC, então ele falava aqui, AC, contém 3 vértices dos quadrados, né? E aí ele questiona qual a área do nosso triângulo. Bom, então aí vamos achar primeiro o lado do quadrado. Porque, que nem eu falei, ó, o lado ao quadrado é a própria área. E assim você tira a sua raiz quadrada. Raiz quadrada de L ao quadrado é o próprio L, e seria mais ou menos raiz de 20. Como a gente está trabalhando medidas, somente o positivo. Portanto, raiz de 20. E se eu fatoro 20, né, para tirar a raiz quadrada, dá 2, 10, 2, 5, 5, 1. Portanto, 2 sai para fora da raiz, o 5 continua. Então, o lado é 2 raiz de 5. Perfeito. Tá aí, ó. 2 raiz de 5, 2 raiz de 5, 2 raiz de 5. E aqui, mesma coisa, os lados do quadrado. Aí, vendo isso, pessoal, poderíamos até achar esse lado, tá? E acredito que dê aí 2 raiz de 10, alguma coisa assim, tá? Mas, para achar ele, né? Beleza, você acharia um cateto aqui. Aí acharia o outro cateto, né? E faria cateto vezes cateto dividido por 2, acharia a área. Mas como que eu vou achar esse cateto? Como que eu vou conseguir encontrar? Infelizmente, muito complexo nesta parte. Bom, aí teria uma outra possibilidade. Aqui, ó, nota que este ângulo aqui, ó, que vai do A até o C, ele é de 45 graus, tá? Bom, professor, como você sabe que este ângulo grande aqui, ó, que vai para a reta C é de 45? Porque ele está sendo a diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado é 45 graus. Excelente. E aí, logicamente, todos esses ângulos vão ser de 45 graus. Perfeito. E aí, me facilita bastante eu trabalhar com este triângulo pequeno aqui, ó. Por quê? Porque esta medida aqui de baixo,
deste quadrado, você tem, que é 2 raiz de 5, perfeito? Tudo isso vale 2 raiz de 5. E aí, bastaria eu achar esta altura, tá? Que eu conseguiria achar a área desse triângulo em vermelho. E como ele pede a área do triângulo ABC, eu teria que também achar a área desse triângulo em roxo, que vai ser bem simples até, porque você tem a base que é 2 raiz de 5 e você tem a altura que vai ser 4 raiz de 5. Então, a área do triângulo roxo eu já sei achar. Falta achar a área do triângulo em vermelho. E aí, ó, a gente tem uma outra saída aqui. Por quê? Nós temos os 90 graus, correto? E como nós temos 45 graus, a gente vai conseguir fazer aí a semelhança, ou por até mesmo trigonometria, porque tangente de 45 é um triângulo isósceles. Se um cateto vale h, o outro cateto também vale h. Perfeito. Então, essa outra medida é 2 raiz de 5 menos h. Já que tudo vale 2 raiz de 5, tem h de um lado, o outro 2 raiz de 5 menos h. Perfeito. E aí, seria essencial a gente ter este ângulo aqui, né? Só que, infelizmente, eu não tenho esse triângulo em verde, né? Será que a gente consegue descobrir? Vamos lá, vamos testar aqui, né? Vamos lá, vou pegar aqui uma partezinha em vermelho. Esta partezinha do triângulo em azul, ó, que vai ser menor do que 45, claro, né? Que eu posso estar chamando de θ. E aí, pelos alternos internos, ó, fazendo aquele Z de zorro, ele vai ser o mesmo ângulo daqui de baixo, ó. Vai ser esse mesmo ângulo aqui, θ. Opa, muito bem. E o θ vai ser uma parte dos 90. E se eu descobrir o θ, eu sei quanto que vale este ângulo verde aqui em cima, porque é o 90 menos o θ. Perfeito, acho que vai ser por aí, hein, pessoal? Como que a gente faz? Olha, em vez de eu achar a hipotenusa, eu já vou tentar aqui pela tangente, porque eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente, tá? Então, eu posso pensar na tangente de θ, cateto oposto. Ah, é 4 raiz de 5. Cateto adjacente, 6 raiz de 5. Quiser colocar esses valores, tudo bem, mas você vai simplificá-los. É mais fácil até pensar no lado do quadrado, para ser sincero, tá? Porque simplificando, ó, você vai ter dois lados do quadrado no cateto oposto, dois lados, e aqui você tem três lados no cateto adjacente. Ou seja, você tem ali em cima 2 vezes o 2 raiz de 5, e embaixo 3 vezes 2 raiz de 5, que você cancela e dá 2/3. Então, a tangente de θ a gente sabe que é 2/3. E aí, eu consigo pensar no ângulo em verde. E o ângulo em verde é quem? É o 90 menos θ. E aí, como eu tenho essa medida? H, que eu quero achar, e o 2 menos H, que são os catetos. Então, eu vou continuar trabalhando com a tangente aqui em verde, que é a tangente de 90 menos θ. Tá? Tangente de 90 menos θ nada mais é do que cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o 2 raiz de 5 menos H. E aí, gente, tangente de 90 menos θ, né? Se você abrisse pela subtração da tangente, ia ficar tangente de um vezes menos tangente do outro, mas tangente de 90 não existe. Porém, eu sei uma coisa: o complementar da tangente é igual ao seu inverso, 1 sobre tangente, que é a cotangente. Ou seja, isso daqui é o inverso da tangente de θ. É 1 sobre tangente de θ. Tá bem? E dessa forma, como isso é 1 sobre tangente de θ, é só você pegar o valor da tangente de θ, que nós temos 2/3, e inverter. Portanto, isso daqui é 3/2. E com isso eu caí numa equação de primeiro grau fracionária para eu poder achar a minha altura. Só faltava ela para eu conseguir achar as demais áreas. Então, bora lá. Vamos multiplicar aqui em cruz, tá certo? Ficando 2h igual 3 vezes 2 raiz de 5 dá 6 raiz de 5 e 3 vezes menos h dá menos 3h. Passa esse 3h para o outro lado, somando, ficando 2h mais 3h igual 6 raiz de 5. Só que 2h mais 3h é 5h. E esse 5 que está multiplicando passa dividindo, ficando, opa, estou colocando h aqui, ó, que é raiz de 5. E aí ficamos com 6 raiz de 5 sobre 5. Achamos a nossa altura. Perfeito.
Agora vamos achar a área do nosso triângulo ABC. Então, a área do triângulo ABC, que é o que eu quero achar, eu já tinha adiantado para vocês que eu ia separar em dois triângulos. O triângulo roxo, tá? Vou até colocar aqui em roxo para vocês. É base vezes altura dividido por 2. A base é 2 raiz de 5 vezes 2 raiz de 5, que é a base, vezes a altura, que é 4 raiz de 5. Tudo isso dividido por 2. Mais a área do triângulo em vermelho, que eu vou colocar em vermelho, que temos também a base 2 raiz de 5. E temos uma altura H, que a gente acabou de encontrar, é 6 raiz de 5 sobre 5. Tudo bem, coloca aí, 6 raiz de 5 sobre 5. Opa, mas é área, né? Base vezes altura, faltou dividido por 2. Muito bem, muito bem. Vamos lá. A parte em roxo. 2 em cima e 2 embaixo. Corto. Sobrou 4. E raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que é o próprio 5. Perfeito? Mais. E aí agora em vermelho. O 2 pode cortar com 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Então mantenho 6 e vai ficar 6 vezes 5 dividido por 5. Só que 5 dividido por 5 corta, tá certo? Então a área desse meu triângulo em vermelho era 6. E a área do meu triângulo em roxo, que é 4 vezes 5, é 20. Somados dão 26 centímetros quadrados. Portanto, a alternativa correta, letra A de amor. Então, uma questão bem trabalhosa, trabalhou ângulo, trabalhou funções trigonométricas, tá? Que você encontra lá no nosso módulo 2, funções trigonométricas, tá? Além de ter que trabalhar ali a área do triângulo, certo? Daí a questãozinha número 49, bem difícil essa daí, hein? Agora vamos para a questão número 50, que diz o seguinte, vou abrir aqui para vocês. Em seu livro A Arte de Resolver Problemas, Jorge Pulley apresenta um pequeno dicionário de heurística, que ocupa praticamente 75% das páginas do livro. Um dos verbetes de seu dicionário é a sabedoria dos provérbios, em que afirma que há muitos provérbios caracterizam admiravelmente os procedimentos típicos seguidos da resolução de problemas, os aspectos de bom senso e os estigmas e os seus erros habituais. Muito bem. Para cada uma das 4 faces no trabalho da resolução de um problema, conforme as propostas por Pulley, alguns provérbios foram citados, sendo que para a fase de execução do plano, um dos provérbios utilizados pelo autor foi. Então vamos lá, né? O George Pulley, né, nasceu lá no século XIX, foi até o finalzinho quase do século XX, tá? E ele traz aí, creio ou não, ele nasceu em Budapeste, tá? Aí foi pro oeste da Europa por conta da Segunda Guerra, depois foi para os Estados Unidos, enfim, né? E trouxe um baita de um livro para gente, tá? Onde mostra que a gente tem 4 fases para resolver um problema. E ele gosta de utilizar isso como semelhança, né? Por exemplo, eu dou um problema agora para você, você não sabe, aí eu utilizo de um problema semelhante que você saiba resolver, tá? Porque daí você tem na sua primeira fase a compreensão, depois, na segunda fase, o plano, né, de como que você vai executar. Na terceira fase, é a execução. Então, você entende, compreende o problema, planeja, executa e confere se está certo ou errado. Tá bom? Ou seja, né, você tem ali as 4 fases. E quando você pensa, né, nessa fase de execução, e logo em seguida, né, vem a parte que você vai tirar a prova real e tudo mais, ver se faz sentido aquela sua resposta, o que que acontece? Quando você fez tudo isso, pegou o seu problema semelhante, você fala, nossa, professor, mas vai demorar bastante para resolver o problema. E é exatamente daí que ele puxa, né, essa parte do provérbio, tá bom? Por quê? Porque veja as nossas alternativas e depois dessa explicação se ficou claro. Olha a letra A. Não se derruba um carvalho com uma só machada. Não, até poderia talvez fazer sentido, mas só se ele falasse na primeira parte ali, quando a gente faz a semelhança, né? Mas parece que não faz muito sentido. Quem entende mal, mal responde. Também estaria falando da primeira parte, né? De compreensão do problema. A perseverança é a mãe da boa sorte, ou seja, que ele estaria falando da pessoa ficar tentando,
Ou seja, poderia estar falando do planejamento, ou até mesmo, né, entre o planejamento e a, a compreensão. Ele perguntava da execução, ainda não faz sentido. Façamos como pudermos, se não pudermos, fazemos como queremos. Exatamente, aqui também está falando lá da nossa parte de semelhança. Ainda teria que ser a letra E. Vamos ver se faz sentido? Uma demora prudente torna o caminho seguro. E aí sim é a parte da execução, né? Você pode demorar um pouquinho mais, mas é seguro. Você sabe o que você está achando, porque você acabou de planejar, tá certo? Então faz todo sentido aqui a nossa alternativa correta, letra E de esperança, certo? E aí finalizamos mais um bloquinho da correção. Lembrando que aqui no descritivo estão todos os vídeos aí do 21 a 30, 31 a 40 e também do 51 a 60 para vocês poderem ver, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.